Fala, minha gente. Chegamos. Muito boa tarde, gente. Olha o trio, olha o trio. Até atropelado. Registra esse momento, tira tempo, foto aí. Né? Quanto tempo? Verdade, Ficou muito hein? tempo fora. Não, Tudo bem? Segredo da nossa amizade. Por onde você andou? Tava Tirei tudo certo? tirei um ano sabático pra renovar a amizade. Boa. Cara, ótimo. Ó, semana passada até falei pra Darid, você acredita que eu sonhei que tava dando um abraço no Pastor Aleixo, dizendo que tava morrendo de saudade? E fato, né? Não, eu abracei já e abraço Já, de novo já aí, você. pastor. Não. Um Em abraço nome dos maquiado. telespectadores que estavam com saudade também. Me chama pra almoçar, sua casa. Pô, fechou essa semana. Terça-feira, pode Terça-feira? ser? Terça. Fechou. Outro dia, Terça acho que dá. Outro dia eu e o Abnal estávamos aqui atrás, nos preparando para entrarmos, e aí a gente olha ali pro canto e assim, ai, saudade dele, cadê ele não tá ele ali ali, né? e tal. Nós dois Nosso bobos menino. sentimos sua falta e ele nem aí. Nem aí, né? Não. Ele aproveitando esse ano sabático. Precisando sabático e a gente aqui com saudade. Desculpa aí. Mas enfim, a gente ama sem esperar nada em troca. Vamos embora. Eu falei alguma coisa. Não, falou Ó, sim. um abraço. Falou sim que a ausência era em nome da nossa amizade, não foi? Foi pra não Falou. saturar a amizade. Por exemplo, a gente não tava nessa fofura toda. Olha só, Vou aproveitar enquanto dura. Até quarta-feira a gente vai estar tudo fofinho. sensibilidade emocional, quando É isso. pequenas coisas viram grandes conflitos. É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Pequenas Existe coisas, isso? grandes negócios. Né? Pois é. Grandes conflitos. Né? Existe isso. Existe, né? Pequenas coisas? Ah, e agora? Não existe. Existem, aparentemente pequenas. É, A mas gente vai acrescentou minando, aparentemente. minando. Aparentemente, né? Eu acho que quando você tá muito perto, tudo é grande. Olha só, a gente também precisa ter o cuidado de não chamar de sensibilidade algo que está doendo profundamente em alguém. Verdade. É isso que eu Você quis é dizer. muito sensível. Você é muito sensível. Não sou sensível. Estou respondendo a partir de uma dor que pode ser provocado nessa interação. Uma dor provocada nessa nossa relação. Então, nesse Sabe que uma vez eu sentido- fui cortar o cabelo, o cara foi fazer o pezinho e aí cortou meu pele. Falou, nossa, como você é sensível. Sensível uma navalha. Ô, Nossa, você é sensível. É é a mesma navalha, coisa, tem gente né? que fala assim, você tá muito sensível. Você é mão um dele que é porco pesada. espinho e eu sou sensível. Tem uma mulher chorando, tem uma mulher Ixi, machucada. é. E fala, ai, você é muito sensível, Muito mulher chora sensível. demais. Como pode Ou ser tão mesmo- sensível uma facada? Pois é. Né? Ou Pele mesmo fraca. a homens que são mais sensíveis do ponto de Sim. vista de expressar sentimentos, não no sentido pejorativo. Ah, mas meu marido também, né? Tudo pra ele é motivo de ficar ofendido. Será que nós estamos sendo generosos ou responsáveis afetivamente com o outro? Pois é, para conversar com a gente sobre esse tema, somando, né, a nossa conversa, ela que é psicóloga, é a Simone de Lima Fernandes, está com a gente por aqui para responder suas perguntas também, hein? Você mandando aí de casa, interagindo com a gente, é ao vivaço para isso, 2h33 agora. Quem mais está por aqui? E tem uma história e histórias que nos conectam no dia a dia ali de um casal que está vivendo suas experiências de recém-casados, que é a Jaque e o Gui, que estão ali, que fazem acontecer nessa novo tempo, mas hoje vão falar da sua vida. Olha o De sorrisão como que dele. essas coisas acontecem lá na vida de vocês. Sorrisão Muito bom, deles, vai quero ser bom fazer começar a perguntas. falar daqui a pouco. Não, fala você. Vamos falar das diferenças. Aliás, eles vão contar das diferenças, das adaptações, do aprendizado. Será que tem alguma coisa que a Jaqueline falou assim, ai, que marido sensível? Ou será que ele disse, já que é tão sensível? Não sei, veremos. Ainda temos o Na Prática, nós vamos mostrar como muitas vezes o conflito não está na situação, mas na interpretação que se faz ou no que está nos bastidores dos sentimentos. Tem isso e muito mais. Tem ainda o Me Conta Essa, gente. Opa, planta carnívora. Você já viu, cara? Já teve planta carnívora? Cara, não, porque eu, quando eu vejo uma planta, as plantas são todas para eu comer. Né? Mas podemos você é- pensar numa relação diferente, né? Não, já vi algumas, é super interessante, cara. É louco, Muito, né? a natureza é Muito viva, é doido. dinâmica, é Pois demais. é, com Sara Rabit, que chega daqui a pouquinho com mais esse quadro Me Conta Essa. Curiosidades do seu Entre Família. Só estamos começando, viu? Com o seu trio mais amado de todas as tardes. Até já. Vamos que vamos, sensibilidade emocional é o tema de hoje. Quando pequenas coisas, aos olhos de um pelo menos, né, viram grandes conflitos. Aquela gotinha que vai, enche o copo, transborda. Ai, hein? E aí, vamos falar sobre isso hoje? Bora! Pergunta do dia. Então queremos saber de você. O que é motivo de discussão fácil na sua casa? Compartilhe com a gente. O que é
um motivo de que vocês, meu Deus, precisava tudo isso? Como assim? É um marido que explode, uma esposa que explode facilmente. Será que ainda tem Nem aquela pode história? mais dizer que é TPM, né? Será que é verdade, é verdade. Não pode. Não Mas pode. Ô, Mas Darlene, pode ser. pode ser. Será que ainda tem aquela de toalha molhada em cima da cama? A meia que tirou e deixou no cantinho do sofá? Será que ainda tem disso? Tem sim. É. Tem. O que fazer, né? Conta pra gente. Manda o aí. que é? Qual é a toalha molhada na sua cama? Qual é a dificuldade que tudo que você é pequenininho muitas vezes aparece como um problema grandão? Você sabe, né, o que a gente quer com isso? No final das contas, identificar o que está por trás dessa irritação, dessa instabilidade ali. A qualquer momento sai do lugar. A gente precisa conversar sobre isso. Conta pra gente no 983 150249. E a pergunta é, será que existe problema pequeno mesmo? O que a gente está notando é só a ponta do iceberg. É pequeno, mas ele está revelando um negócio muito, muito, muito grande. Veja bem, segundo o levantamento do Gente Ninjas, a procura por terapia de casal e familiar saltou 198% em apenas um ano. Esse fenômeno reflete uma mudança no comportamento dos brasileiros que estão quebrando tabus e buscando ajuda profissional para resolver conflitos domésticos e para fortalecer os laços afetivos. Os especialistas apontam que a pandemia foi um divisor de águas, acelerando desgastes nas relações, mas também popularizando o atendimento online, que facilitou o acesso ao tratamento. Além do aumento nessa busca, o perfil dos pacientes está mais diverso. Hoje a terapia não é vista mais como um recurso de crise, mas como um hábito de prevenção, autoconhecimento dentro de um núcleo familiar. Com o setor em alta, a expectativa é que saúde mental continue sendo prioridade nas residências do país ao longo dos próximos anos. Existe uma tendência, portanto, aí de procurar um auxílio externo. Isso revela pra gente muita coisa sobre o nosso perfil social e sobre a fonte dos problemas também, né? Ainda mais Sobre a uma capacidade sociedade. Sobre a capacidade de compreensão de como nós devamos ser mais abertos a receber ajuda e se reconhecer como parte das questões e não somente como outro sendo o problema, né? Verdade, ainda mais dentro de uma sociedade tão adoecida, Sim. como nós estamos vivendo hoje, a importância, né, de buscar. A gente sempre fala, primeiramente, a Deus, né? E os recursos que Deus deixa para nos ajudar também, como algumas consultas com psicólogos, enfim, orientadores e de preferência sempre cristãos que vão saber orientar de uma forma correta aí você também, tá bom? Muito bem. Um programa como este é terapêutico, como também algumas das ferramentas que nós indicamos para você aí de casa. Uma dessas ferramentas de apoio, de suporte ao seu relacionamento, à sua saúde e bem-estar, tá aqui, a revista Sem Tabus. São lições que vão direcionando o casal por uma jornada de se perceber, de se conhecer, de conhecer o outro, de tratar de assuntos que para muitos é uma dificuldade. Você imagina que há muitos casais que não falam de sexualidade, que não falam de vontades, de desejos, não tem planos, sonhos compartilhados, não fala de intimidade, onde já se vê um casal que é para os dois serem uma só carne, mas há dificuldades que foram levantadas, barreiras erguidas, e eles não conversam profundamente sobre aquilo que os toca. A revista Sem Tabus pode ser um lugar onde vocês se assentam e vão conversar sobre si, sobre o casamento, sobre perspectivas que devam ser consideradas para que vocês sejam felizes. Sem Tabus vai falar de sexualidade, de desejos, mas vai falar de uma entrega muito maior. Vai falar da perspectiva de um Deus criador que nos pensou seres sexuais, que pensou homem e uma mulher numa interação profunda, genuína e feliz. É para ser feliz. Sem Tabus pode ser sua. Você liga agora pra gente no 0 operadora 12 21 27 31 21. Nós vamos enviar para você pelo correio gratuitamente e você vai ter muito assunto de como viver melhor e mais feliz a sua vida como casal. Tá bom? Perfeito. Vamos lá então, seguindo com o nosso assunto de hoje, já trouxemos vários dados, referências e ajuda, viu, através da revista Sem Tabus. Agora é hora de trazer também aquela ajuda de uma psicóloga, ela que é a Simone de Lima Fernandes, psicóloga clínica há 17 anos,
atuando nessa área, atendendo casais, famílias, e hoje está aqui para nos ajudar também com esse tema. Simone, seja muito bem-vinda. Obrigado por estar com a gente aqui no Entre Família. Bem-vinda, querida. Boa tarde. Já vi o óculos combinando com o vestido. Você viu? Chique, hein? Delicadeza, chiquíssima óculos, né? Bem-vinda, tudo bom? Tudo bem, Darleide? Boa tarde, pastora Vinal. tarde. Quero dizer que é um grande prazer para mim estar aqui com vocês conversando nessa tarde. Obrigada. E o que o tema diz a você? Há sensibilidade emocional ou há uma má interpretação do sentimento do outro? Olha, esse tema ele é muito interessante porque ele já traz algo que a gente vive no dia a dia dentro de casa. Né? Então, como vocês colocaram aqui, se a gente começa a imaginar pequenas situações do dia, uma toalha molhada em cima da cama, alguém que respondeu de repente de maneira assim meio diferente, né? Isso já gera às vezes uma reação extrema. E quando a gente pensa um pouquinho nisso, da onde vem isso, né? Como você colocou, Darleide, a gente entende que muitas famílias estão vivendo num ambiente emocional hiperreativo, né? Essa hiperreatividade dentro de casa, ela traz justamente assim respostas desproporcionais a pequenas coisas, um clima de oscilação emocional muito grande e muitas vezes um clima assim de hipervigilância dentro de casa, né? E às vezes a gente vê isso, assim, é muito comum a gente observar isso dentro de casa. Não são grandes conflitos, são grandes reações que geram então grandes conflitos, ciclos, né, que vão se fechando. Além de ser muitas vezes uma gota d'água num copo cheio, Isso. mas eu acho que antes da gente falar disso, teria um elemento que é interessante a gente pensar na relação simbólica que aquelas coisas têm. Porque para uma pessoa, uma toalha, um sapato ou uma frase, ela pode não ser nada, mas existe um valor simbólico para o outro que aquilo indica ou desperta ou ele aciona muitas outras coisas, né? A gente pode fazer isso, pensar nisso, por exemplo, em casais que vêm de culturas diferentes. Exatamente. Então tem cultura que determinadas coisas são extremamente ofensivas e não adianta, ele não vai se mudar disso, né? Então o que é violência numa sociedade, na outra é um cumprimento. Exatamente. Se você vai chegar numa sociedade que as pessoas vão se beijar, em outra, se você der um beijo, você vai preso. Exatamente. E quando a gente fala também de hiperreatividade, entra assim, quando nós estamos regulados, nós reagimos ao presente. Então, se eu estou regulado emocionalmente, eu reajo a uma toalha em cima da cama. Se eu estou desregulado emocionalmente, eu reajo ao acúmulo. Ao acúmulo do estresse, ao acúmulo de situações não resolvidas, ao acúmulo de não haver reparação entre situações difíceis familiares, né? Então, não haver aquele ciclo de pedir desculpas, reconhecer que errou e dizer, vamos começar de novo. Então, quando não há um ciclo, né, quando não há essa reparação, a gente vai só vivendo um ciclo hiperreativo em cima do outro. E a gente começa a ter ali dentro de casa aquele ambiente assim de todo mundo pisando em ovos, né? Isso. Todo mundo com medo, todo mundo hipervigilante, como a gente fala. Não é verdade. Ou seja, devemos ser cuidadosos em não rotular o que o outro está sinalizando como uma simples banalidade, como uma simples hipersensibilidade. Repetimos e repetiremos ao longo do programa para que haja uma ciência nossa. Tem algo nos bastidores do relacionamento que aparece no momento X que aparentemente seria ok se todos estivessem afinados, se houvesse essa reparação, esse reconhecimento, mas a criatura, 50 anos, põe a toalha no mesmo lugar, uma hora explode. Que sensibilidade, não é? Eu vou ali conversar com um casal que não tem 50 anos de casado, muito pelo contrário. Já fizeram um ano, Guilherme e Jaqueline? Tem um aninho? Sim, Já um ano, né? caminhando para 2. Caminhando para 2, já não são mais tão recém-casados. Eu ia falar que eu não Bem-vindos. tenho nem 50 anos de idade. Não, não tem mesmo. Orar. Nem metade disso. Meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem, Muito graças bem. a Deus. Tudo certo. Tem coisinhas no dia a dia que vocês, ouvindo-nos falar, vocês percebem que em algum momento a Jaque tem uma reação que não é o natural dela. Foi muito para a personalidade dela e vice-versa com o Guilherme também. Tem, né? Eu acho que, igual vocês estavam falando da sensibilidade ali, né?
Acho que se tem alguém sensível em casa sou eu, né? Não é a Jaque. Não é a Jaque. É Eu muito tranquilo de convivência. suspeitava. Eu acho que a maior parte dos nossos problemas de casado tem sido questão de espaço, né? Eu sou filho único, cresci com meu espaço bem definido. A Jaque tem vários irmãos, então acho que a maior parte das coisas que a gente enfrentou nesse primeiro ano de casado foi questão de espaço, né, meu amor? É por conta que, como eu vim de uma criação que a gente não tem privacidade, sabe? Uma casa com 6 irmãos não tem privacidade. Então, a gente cresceu com facilidade de lidar com o coletivo. E aí, quando a gente teve que compartilhar o mesmo espaço, então a gente teve que entrar no consenso assim, que em certos momentos ele precisa da sua individualidade. Não porque é um ser individualista. Sim. Mas é porque é um ser que cresceu no individual, né? Então, ali, a convivência dele era o pai e a mãe, que muitas das vezes o pai estava viajando, ficava só ele e a mãe, e a diferença minha é que a minha casa tinha irmãos, tinha o pai e a mãe, e ainda por cima tinha uns agregados, né? Ou seja, tudo junto e misturado. Exatamente. Então, ali a gente teve que entender que ele precisava desse espaço porque ele cresceu tendo esse espaço. E aí é legal porque eu aprendi com ele que às vezes, em algum momento, a gente que cresce muito nesse coletivo, com muitas pessoas, a gente também precisa do nosso espaço. Que a gente acha que o tempo todo tem que estar rodeado de pessoas. Não, pelo contrário, às vezes a gente precisa estar sozinhos para que a gente também recarregue as energias, né? Então, ele aprendeu a lidar com mais pessoas, né? E você aí, aprendeu a lidar com o individualismo, com o de ficar um tempo pouco sozinho e tal. O que é muito natural, necessário e aconselhado, aliás, que mesmo quando nós nos casamos, sob o conceito de que 2 se tornam 1, mas é numa matemática que não invalida a individualidade, o ser do outro, a essência do outro, de como ele lida com a vida, lida com ele próprio, lida com suas questões. Então, ter o tempo de ficar quietinho, como dizem alguns, entrar na sua caverninha, né? No seu cantinho, ficar por ali e vocês aprenderem. Gente, tem aqui comidinhas, lanchinho, um suquinho, tem até chá preparadinho, fique à vontade. O que então foi mais desafiador foi esse aprendizado. E no dia a dia? Vocês trabalham, passam o dia inteiro fora, têm atividades criativas, exigentes. O que vocês percebem então depois desse aprendizado que hoje é assim, gota d'água? Nós já brigamos por uma gota d'água, por uma coisa muito minúscula. Luz na hora de acordar. Quando a gente... É a minha cultura da minha família, assim, a gente brinca que o sono é uma coisa sagrada, né? E eu gosto muito de dormir. Então, para mim, o sono é muito importante. E a Jaque está acostumada a, de manhã, acordar mais cedo que eu. E ela sai acendendo a luz. E ela não é nem de falar bom dia. Ligou a luz, sai, tira a coberta e fala assim, meu amor, eu preciso acordar. Chega assim e fala, bom dia, meu amor, posso acender a luz? Aí isso foi a primeira coisa que eu pensei. E isso assim, pra ele, um dia ele teve que falar assim, Jaque, deixa eu te explicar. Eu não sou acostumado a abrir janela igual você abre, assim, abre a janela e fala alto, assim, logo de manhã. Você tem que chegar com calma, a pessoa está dormindo, às vezes a pessoa pode acordar assustada. A gente não tem essa voz grave, assim, de manhã, já acordando a pessoa. Aspirador de pó. E aí, eu já acordo naquela energia, já fazendo coisa. E aí, a gente teve que conversar e ele teve que explicar. Jaque, deixa eu te explicar, na minha casa a gente respeita, assim, um pouco. Então, assim, realmente é real, por exemplo, E, Jaque, de criação mas aqui mesmo. pra nós, quando ele falou isso, ele estava de boas, foi um dia calmo, ele disse assim, agora, Jaque, deixa eu te falar. Não, Deixa eu te contar. ele contou de uma forma ele estava irritado, porque como já tinha feito várias vezes, então ele teve que explicar, falei, Jaque, eu não gosto desse tipo de atitude, então deixa eu te explicar aqui, meu amor, vem aqui. E aí ele explicou, e aí olha como é que eu fico assim, gente, que engraçado, porque na minha casa, assim, era normal, você já conversar de manhã, o sol nasceu, você já... Fulano, vamos fazer tal coisa? E ele, não. E aí a gente teve que entrar no consenso. E hoje eu aprendi que eu tenho que acordar no silêncio. Acordar Lady. E a janela continua fechada e deixar ali um momento dele que ele vai acordar e fazer as coisas dele. Gente, rola até uma psicoeducação, né, nesse relacionamento. Sim. Mas a gente continua esse papo por aqui. Verdade, hein? Vocês conversando aí me fez até lembrar rapidinho aqui, quando
eu comecei a trabalhar no mesmo horário que a minha esposa e a gente vinha junto de carro, que ela deixava meu filho na escola e vinha trabalhar. E eu não, né? Aí quando a gente começou a vir junto, aí eu vinha falando tal e cantando, não sei o que. Ela, amor, calma. Eu não tô acostumada ainda com esse ritmo. Antes era só eu no carro vindo. Aí você vem falando, todo falante. Vamos acostumar primeiro esse ritmo aí, esse volume e tal. E foi. E assim, né? É a conversa, minha gente. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente continua nessa conversa, nesse bate-papo com o Gui e a Jaque. Continua trazendo também mais parte psicológica aqui com a Simone, a sua interação e muito mais para acontecer aqui no nossa Entre Família. Até já. Vamos lá, em 5 minutos faltando para as 3 horas. Aqueles números ali, 14, 13, não sei o que. Eu já falei que já me perdi com isso, né? Mas vamos lá, ó, 5 faltando para as 15. Horário de Brasília, bom ter você juntinho com a gente. É segunda-feira e estamos falando sobre sensibilidade emocional. Quando pequenas coisas, pelo menos aos olhos de viram grandes conflitos. E aí o que fazer, hein? Tem até pergunta para você interagir com a gente, né não, pastor? Eu ia falar, tira 12 de cada um que dá certo, mas daí pode complicar mais ainda. É verdade, né? Aí pronto. Só tira não, melhor, fica assim. Ouvir. Fala boa tarde. Boa tarde, né? Tá E você aí na sua casa, o que é motivo de discussão? O que parece ser pequeno para os outros, mas para você aí pode rolar um dilúvio, hein? Manda sua interação pra gente no número que você conhece, 12983150249. Ia falar pra você mandar foto, mas melhor não. Vamos manter o status, né, Darlete? Vamos sim. E eu continuo por aqui com a Jaque e o Guilherme. Eles estão caminhando para os 2 anos de casados e eles contaram pra gente já inicialmente de alguns acordos que eles precisaram fazer. E os acordos continuam, né, meninos? Aí nós falávamos assim, de que vocês namoraram, noivaram, fizeram cursos de noivos, conheciam a família. Mas aí quando casa é que vem algo para a superfície que não era conhecido, como por exemplo, Guilherme jamais saberia que seria acordado para sua mulher com uma janela aberta na cara, uma luz acesa e ele lá, coitado, dormindinho. Para você foi difícil o aprendizado? Você se abriu fácil e entendeu fácil? Para mim, sim. Eu acredito que sim. Por exemplo, eu vi certas coisas que era diferente do meu contexto de vida, mas eu vi que eu estava aprendendo com ele e ele aprendendo comigo. E o meu perfil, eu tenho uma facilidade de chegar nele e falar, olha, não estou gostando do que você está fazendo, ou eu também eu tenho facilidade também de admitir que o que eu fiz não foi legal, aí eu falo, olha, o que eu fiz às vezes te chateou. Então, nesse início que a gente tem que fazer as adaptações, eu acredito que, de fato, assim, não é fácil, mas eu consegui lidar de uma forma mais amigável, mais tranquila. E assim, entender que ele tinha razão, né, amiga? Em alguns casos. Assim, dá licença. Obrigado, Darlene. Eu vi mais esse programa. É verdade. E o que a Jaque te influenciou? O que você aprendeu com essa mineirinha retada, com essa mineirinha com muita energia? E você aprendeu o que com ela? Eu aprendi que acho que as 2 coisas mais importantes para o relacionamento são honestidade e diálogo. Legal. A gente não pode deixar as coisas acumularem, né? Um exemplo da coisa da luz, por exemplo, né? As 3 primeiras vezes eu achei, ela vai ver que eu acordei assustado, ela vai ver que eu não gostei disso. E ela não estava percebendo que ela estava querendo passar o aspirador no chão. Ela estava querendo que entrasse luz na casa, né? Então, até se tocar, peraí, eu preciso explicar para ela, né? E depois que a gente explicou, isso nunca mais aconteceu. Então, é o tipo de coisa que a gente precisa conversar e abrir o coração um para o outro, né? Porque se a gente deixa as coisas acumularem, começa a vir outros problemas, né? A passiva-agressividade, por exemplo, é um problema gigantíssimo, né? Então, eu não posso, por exemplo, começar a ficar chateado com ela, aí ela não viu que eu tô chateado de ela acender a luz na minha cara, então agora eu vou começar a deixar a toalha molhada em cima da cama. Isso não pode acontecer. E graças a Deus isso nunca aconteceu no nosso relacionamento, porque a gente conversa. E o diálogo é sempre muito importante, eu acho que é o fundamental. Muito bom. Mas uma coisa me chamou a atenção aqui, porque a história deles é bonitinha. Porque ele falou e ela falou tudo bem, e ela falou e eles foram um momento de maturidade, né? Isso parece-me assim logo de cara, de que tem uma boa formação emocional no processo de lidar com o confronto. Mas e quando de fato há uma sensibilidade exacerbada mesmo, que pode ser resultado de
de uma falta de maturidade emocional, e agora eu vou ter que ceder uma imaturidade. Ou você entende quando eu estou falando de que às vezes não foi a pessoa, o cônjuge, que causou de verdade aquilo. Aquilo é de fato uma sensibilidade exagerada e não é por desgaste no relacionamento. Como lidar de fazer o outro amadurecer ou uma situação que é incontornável? Muito, muito importante esse ponto que o senhor trouxe, né, pastor? Porque é bem como você falou, ali a história, ela deu certo, eles conversaram, eles se regularam, mas nem sempre é assim que acontece, né? Então, acho que eles já trouxeram aqui que é muito importante haver essa consciência, né? Tentar pelo menos trazer essa consciência ao outro, tentar conversar, tentar trazer o assunto, tentar trazer o diálogo. Mas nem sempre isso é possível. É importante a gente salientar também que o problema maior não é o sentir muito, porque a sensibilidade, ela pode até ser uma capacidade positiva, né? As pessoas que são sensíveis, elas têm uma capacidade maior de sentir o mundo externamente, bem como internamente. O problema é não saber lidar com aquilo que sente, né? E é isso que gera daí a desregulação emocional. E é o que é sempre o desafio dentro do consultório, né? A gente ensinar as pessoas a se regularem emocionalmente. Só que a melhor notícia de tudo isso é que regulação emocional é algo que pode ser aprendido, que pode ser trabalhado, que pode ser aprendido, que pode ser treinado, desenvolvido. Ela é uma habilidade, né? Então, muitas pessoas até, elas talvez tinham esse estigma assim, nossa, você é sensível demais, você chora por qualquer coisa, você é muito, né, muito sensível. Mas o problema não é sentir, o problema é não saber lidar com o que sente. Então, muitas casas, né, talvez muitos lares não souberam ensinar as crianças a lidar com o que sentiam. O problema não é sentir, é lidar com aquilo que sente. E até interessante que muitas vezes o casal convive bem, né? Sabe lidar muito bem com, às vezes, o detalhe ou a sensibilidade um do outro, mas às vezes vem fatores externos, né? O trabalho que sobrecarregou demais, sei lá, alguma coisa externa que vem trazendo problemas ali para dentro do relacionamento, dentro do casamento. Como cuidar para que isso não acumule e traga os conflitos para aquele casal que talvez está assim como ele, sabe lidar bem com as situações, mas não, começa a ser bombardeado por coisas externas. Eu acho que esse é um dos cenários mais comuns, né, Abinal? Assim, a gente lida hoje com muitas questões externas, com muito estresse, a nossa vida é agitada, todo mundo lida com dias difíceis, com situações desafiadoras. Agora, como se blindar em relação a isso, né? Eu acho que é justamente tentando treinar essas habilidades de regulação dentro de casa. Porque a casa, o lar, ele foi criado para ser esse lugar de refúgio, né? E muitos lares, eles estão tão sobrecarregados por estresse, por N situações, que eles se tornaram um lugar de tensão, né? Eles se tornaram um lugar de briga mesmo, lugar onde as pessoas não se sentem mais seguras emocionalmente falando. Então, o que passa, né? A primeira coisa que precisa acontecer, a gente precisa identificar qual é o clima na nossa casa. Sim. O que está acontecendo. Se a gente sente que as coisas estão desreguladas, onde será que está a raiz disso? Né? Será que é estresse? Será que é muito trabalho? Será que a gente não está parando para descansar em família? Porque regulação emocional, ela passa por vários aspectos. Físico, espiritual, mental, emocional, não é uma coisa só. Não é só lidar com as emoções. É ter conexão com Deus, é ter uma alimentação saudável, é colocar o corpo, né, para fazer exercício. Passa por uma série de coisas. Então, quando o ambiente está muito desregulado ou hiperreativo, a gente precisa tentar entender o que está acontecendo. Verdade. É aqui dentro que está desregulado, é muita coisa de fora que está chegando e a gente não está sabendo lidar. Isso exige uma certa sensibilidade, né? Um toque assim para saber onde está esse problema, né? E não na outra pessoa. Eu quero enfatizar que isso exige humildade. Sim. Perfeito. Sim, humildade é o princípio fundamental de tudo, porque se essa humildade não vai acontecer, nós vamos fechar todas as portas da transformação. Eu queria enfatizar isso de uma maneira bem forte para você que está me ouvindo. Quando a gente fala de cristianismo como sistema de pensamento, transformação é o elemento central do cristianismo. Você não vai ouvir Jesus falar sem ele falar de transformação, nascer de novo.
O problema é que muitas vezes nós reduzimos essa transformação a uma transformação moral. Quando Deus diz que a transformação é transformar uma pessoa em outra. Quando a gente pensa em transformação moral, isso vai aumentar o conflito. Porque eu não preciso mudar se eu não estou fazendo nada moralmente reprovável. Então eu vou me apresentar como um marido que não bebe, não fuma, não bate, não trai, não faz nada, mas ao mesmo tempo ele se torna um opressor emocional. E acho que não preciso ser transformado. Da mesma forma, eu posso ter vindo de uma casa que criou em mim uma carga e feridas tão profundas que me torna uma pessoa incapaz e com poucas capacidades de se relacionar no coletivo. É muito trauma, é muita ferida. Eu fico pensando em uma pessoa que sofreu violências sistemáticas. Essa transformação de ser uma nova criatura envolve também você, porque uma pessoa toda fragmentada não consegue servir a Deus de maneira plena. É importante que a gente pense assim, primeiro, transformação em Cristo Jesus é uma transformação total, não só a transformação moral. Segundo, ninguém se transforma. Aí alguém pode dizer assim, mas Deus me transforma por meio da palavra, mas foi alguém que te disse. Mas Deus vai me transformar por meio de uma regulação emocional. É alguém de fora. É sempre alguém de fora. Ninguém se transforma. Então eu falo assim, eu preciso ter uma regulação. Algum profissional vai te ajudar a fazer isso. Um conselheiro vai te ajudar a fazer isso. Alguém vai te falar. De qualquer forma, acredite em Deus, ninguém se muda. Sempre há um ponto externo que exige dessa pessoa uma humildade para dizer, eu preciso disso. Eu preciso disso. E esse ponto externo pode ser o cônjuge, que fala assim, não está dando, querido. E aí gera um start. Agora, o entrave de absolutamente tudo é um coração endurecido e apaixonado por si mesmo. Quem está apaixonado por si vai resistir a qualquer transformação, porque quem tá apaixonado não quer mudar. Falando em transformação externa e elementos que estendem a mão, eu quero dizer algo bem sério para você e muito, muito importante, mas falo para você com a maior alegria do mundo, porque faz parte da nossa forma de pensar e existir, estender as mãos uns para os outros. Olha só, a história do Gui e da Jaque aqui é um exemplo claro de tantos elementos da comunidade, da família, de informações que eles foram acumulando a ponto de, no momento mais assim, sensível, daquele momento embrionário da vida deles, ao deparar-se com a dificuldade, eles reagiram com instrumentação. A revista Sem Tabus é aquela que chega para você e diz assim, isso aqui não é o seu casamento. Isso aqui não é uma varinha mágica que dá um toque e de repente seu casamento fica aquele passe de mágica, mas é algo que você acumula, um recurso que você dispõe para que algo pequeno não se transforme em algo grande e que algo grande possa ser nomeado, você vai lá, reconhece, identifica o problema, caminha para a solução. Olha só, toda opressão termina quando o oprimido começa a tomar consciência dela. Você pode ter esse recurso e é um estender a mão. Quantas orações você fez pedindo para uma transformação e a resposta da sua oração está numa revista que você recebe, bate o olho e fala, tá aqui o que eu preciso. E como tudo que é de fato transformador e vem do coração de Jesus, ela é gratuita. Então eu vou te dizer, é só você pedir. Você fala com a gente, manda uma mensagem para a gente pelo WhatsApp, que é o número da Escola Bíblica do Novo Tempo, que está aparecendo agora para você aí na sua tela. E essa revista chegará até a sua casa, também enviada de maneira gratuita. É um material de extrema qualidade, feito com muito esmero, com muita técnica e organizado para que você entenda tudo. Então ele não é de graça porque foi fácil, ele é de graça porque é tremendamente necessário que, se você precisar, isso vai chegar. Então não perca essa oportunidade. A história de quem não teve oportunidade nenhuma é muito mais fácil de quem teve e perdeu todas as tardes. Então vai chegar para você, só pedir, chegará até você. Anota aí, 12 98244 4449. Quer que eu repita? 12 98244 4449. Peça sua. Muito bem, meus amores, aguardamos essa mensagem agora para você receber em casa a revista Sem Tabus. Vamos falar de relacionamento e sexualidade. Agora nós vamos para um momento chamado Na Prática. Nós vamos pensar algumas frases e correspondê-las a algumas emoções. E a Jaque e o Guilherme são nossos convidados. Nós preparamos um outro cantinho ali para vocês, podem se dirigir até lá e nós vamos nos juntar ali aos nossos amigos para darmos continuidade. Nós vamos falar agora de um dublador emocional.
dublador emocional. E aí vamos ser os dubladores. Vocês já pensaram em ser dubladores alguma vez? Vai lá, Darleide? Herbert Richard. Versão brasileira. Ai, sei, São Paulo. Pra você também, viu? Ninguém vai escapar dessa. Acho que só eu. Quer ver? Ih, vou escapar. Ó, tem 2, é isso, né? Eu vou intermediar, então fechou. Eu tava até dando uma espiadinha pra ver qual que eu ia falar, mas nem precisou. Explica para aí como é que vai rolar. Ó, então a explicação é a seguinte: nós vamos ter algumas frases trazidas aqui no nosso telão e cada um recebeu ali um tipo de emoção para trazer uma dessas frases. Aí tem aquela mais irritada, tem aquela mais cansada, né? Vamos ver a interpretação que a gente dá para essas frases segundo a emoção. Segundo a emoção que Entendi. tá ali. Então vamos lá, ó. É isso. Primeira frase para nós Primeira. identificarmos aqui. Quem começa então, vamos ver com... vou começar com as mulheres, né? Darleide. Ó, vamos fazer assim. Você viu a minha chave? Eu posso interpretar, segundo o que me foi dado, entender essa frase com irritação. Alguém pode dizer, você viu a minha chave? Eu ficar muito chateada, porque... Como é que falou fala? irritado. Minha chave irritada? Fala aí. Irritada? Como é a Darleide irritada? Vai lá, irritada. Ai, Lindsay, é tão difícil. pra- Jota! Cadê o Jota Washington aí? Eu sei como é que você falaria no Darley Days. Você viu minha chave. Como é que eu faria? Uma onça. Uma onça, Simone. Vamos ver ali da Jaqueline. Como é que você interpretaria essa frase segundo a emoção que está identificada aí no seu cartão? O meu tá escrito triste. Então, você viu a minha chave? De fato, assim, perder chave é muito triste. Ainda mais Isso. quando você realmente está numa situação que você precisa entrar em casa. Espera chegar aos 40. Então, é uma tristeza, mas realmente misturada com algo assim desesperador. Quando você está sem a chave, precisa. Bonitinho, Mas já é- que você foi fica bem triste. criativo. Como é que é então, Jaque? Tristezinha. Você viu minha chave? Ai, que lindo. Guilherme. A minha eu peguei cansado. Cansado. Mas se eu perdesse minha chave, eu ia ficar mais parecido com a Darlene. Seria mais ou menos assim. Você viu minha chave? Boa! Boa, ele é bom ator, Aí, intérprete. ó. Pastor Aleixo. É inseguro. Mas o meu é minha cara, porque provavelmente Foi você. eu perdi a chave. Eu provavelmente ia falar assim, Então, você viu minha chave? muito bom. Simone. O meu, eu acho que seria mais ou menos assim. Você viu minha chave? Sobrecarregado. Sobrecarregado. Já está no limite e a pessoa ainda perdeu sua chave. Eu Difícil. dizia, gente, vocês viram a minha chave? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Só faltava perder a chave. E como que a gente pode interpretar, ver, né, ao olhar clínico, cada uma dessas interpretações? Uma frase, várias interpretações. Eu acho que esse exercício prático ele é perfeito para a gente entender como a emoção faz toda a diferença dentro do clima de casa. Porque assim, a frase e a situação é exatamente a mesma para todos, né? Mas cada um trouxe uma interpretação e é isso que acontece no dia a dia. Principalmente mensagem via WhatsApp, que você lê, mas não consegue Exatamente. Por sentir isso que a é bom emoção. colocar um emojizinho. É põe verdade. emoji. Sempre bom Eu colocar um coloco emojizinho legal. também. Porque você vai ler com o tom da emoção que você está, nem sempre com o tom que a pessoa escreveu, né? Mas isso é o que às vezes gera, isso é aquilo que a gente fala de assim, uma pequena coisa que pode gerar um grande conflito. Porque às vezes é uma pequena situação, mas vem carregado de um emocional, de uma carga emocional muito grande. É uma música, né? A letra pode ser linda, a poesia é maravilhosa, mas se errou o tom, acabou com a música. Exatamente. Como é aquela música do Natal, Papai Noel, né? Que vocês têm uma música de Natal, Papai Noel, mas ela é triste. Triste, só que Papai anoiteceu. Noel, vê se você tem a A felicidade felicidade. pra você me dar. É, muito triste. Você pessoa põe, tá você põe outro tom, muda tudo. É, É. É igual que descolorirá. Isso Música é super verdade. triste. Triste, cara. triste. A gente canta todo feliz e tá mantendo nada a ver. O tom muda tudo. é. Vamos a algumas outras Mais frases, outras. então, pra gente identificar a emoção. Depois a gente conversa. Depois a gente conversa. Depois. O meu aqui, ó. Aqui. Depois a gente conversa. Aí ficou calminho. O cachorro saiu, o gato pulou a janela, uma Gui, confusão. como que seria isso cansado? Depois a gente conversa. Boa! Jaque.
Depois a gente conversa. Você já ouviu essa frase algumas vezes, né, Gui? Depois a gente conversa. Pastor. Boa. Não é nem falar, né? Sem palavras. Simone, Depois a gente conversa. Depois. tô cansada agora. Tem mais uma frase pra gente fazer outra rodada? Tá bom. Outro dia eu falei, tá bom, não tá bom coisa nenhuma. Não era eu que tava irritada, não. Tá bom. É igual que ele chega, bom dia por quê? É. Né? Calma. Bom dia pra quem? Calma, amor. Eu estou calma. É, tá querendo me E irritar. não estou falando alto. É isso. Eita. Guilherme. Tá bom. Tá bom. Oh, tão delicada. Tá bom. Simone. Meio gato do Shrek, né? Tá bom. Tá bom. Tem mais Tem uma? mais? Tem mais uma. Tem o tá bom sobrecarregado. Ai, tá bom, vai. E o deixa pra lá? Deixa pra lá, como seria? Deixa pra lá. Deixa pra lá. Vem Caçar acompanhar o que fazer. Vai caçar o que fazer? Acompanha também, né? Vai tomar banho. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Oh, meu Deus, ela tá meio Tá deprimida. tristinha Ela mesmo, tá né? desistindo da Tristinha vida. mesmo, Pra interpretar Ela- os sentimentos. Ela tá desistindo de viver. Certeza. É verdade, Jaque. Aleixo. Deixa pra lá. Boa. Deixa pra lá. Deixa eu lá. Boa. Muito bom. Não, Maíra. Ó, a diretora falou que a última é pra eu Eu interpretar também de acho todo que ficou aí mundo. só de boas. Eu fiz, eu interpretei. Ó. Ó, aqui, ó, irritado. Você não fez isso ainda? Aí depois vem qual que é a dele? Aí Samuel grita, mãe, É. me salva do pai. Aí vem o Gui, né? Cansado isso, Gui? Ai, você não fez isso ainda? O dela. Você não fez isso ainda? Você não fez isso ainda? Do pastor Alei seguro. Como é que seria seguro, né? Tipo, não fez ainda? Com a mão na maçaneta já. É, mão na maçaneta aqui, ó, correndo já, né? É sobrecarregado. Você não fez isso ainda? Tipo, tá meio... Eu acho que deu pra reconhecer as emoções mais do seu dia a dia. Foi? Foi. que eles olham pra mim e Ficou mais dizem... evidente, assim, que tem pouca tristeza, mais sobrecarregado, estressado. Boa. Além de que a gente pode juntar isso tudo numa frase só, né? Num tom só, tipo... É verdade. É verdade, Muito né? bem. Obrigada, Guilherme, Jaque, por contarem um pouquinho de vocês mais uma vez. Sabia que isso ajuda muitos casais, né? Tanto casais mais jovens quanto casais já mais maduros que aprendem com um casal jovem a dialogar, a se respeitar, a aprender um com o outro no tempo do outro. Parabéns e obrigada por terem vindo mais uma vez. Nada. Agradecendo. Bênção demais. Gente, daqui a pouquinho quero saber dessas plantas carnívoras aí. Uau, que doideira, né? Será que se colocar o dedo ela pode morder? Como é que funciona? Como se alimentam? Como vivem as plantas carnívoras? Eu já tive uma, morreu rápido. Não sei o que faltou dar pra ela, né? A sua casa estava vegetariana. É, estava vegetariana. Eu até tentei dar um mosquitinho pra ela, mas não adiantou. Morreu mesmo assim. Mas eu vou descobrir por que ela morreu. Se foi o mosquitinho ali que estava infectado, o que era, não sei. Vamos saber daqui a pouquinho sobre plantas carnívoras. Me Conta Essa, já com Sara Habit, aqui no Entre Família. Até já. Aqui estamos de volta, senhoras e senhores, Entre Família, e nesse momento nós vamos trazer aquele quadro que eu falei, o Me Conta Essa, para descobrir um pouco mais sobre as plantas carnívoras com Sara Habit. É contigo, Sarinha! Oi, tudo bem? Boa tarde. Hoje é dia de Me Conta Essa. Você já viu que tem uma pessoa aqui do lado, mas ainda não vou revelar quem é, mas já sabe que é sobre plantas carnívoras, né? Mas roda a vinheta para vocês ficarem curiosos por aí.
E aqui ao meu lado, vem, Abinal, vem junto pra você conhecer o Rafael. Tudo bem, Rafael? Prazer, Sara. Tudo bom, Rafael? Tudo bem? Como é que vai? Prazer, cara. Tudo bom, Sarinha? Tudo bem? Tudo bem, beleza. Eu que sou baixinha, fala que eu tô tudo Chega- eu tô é, escondida atrás da pode planta chegar pra aqui, cá. ó. Menina, que Melhorou? Todas grandes, né? diferentes. Sim, gente, planta carnívora é o assunto de hoje. E o Rafael, ele é produtor, cultivador, pesquisador, especialista em plantas carnívoras, né não, Rafa? É isso mesmo. Eu sou cultivador já faz 12 anos dessas plantas maravilhosas que são chamadas erroneamente de plantas carnívoras, né? Na verdade, Essa é a elas primeira são curiosidade. Cara, sério? Qual que é o plantas certo? insetívoras. Insetívoras. Elas se alimentam de insetos, obviamente, elas são chamadas de insetívoras. Então, se colocar o dedo aqui, por exemplo, ela não vai Não vai morder comer meu o dedo seu nem nada, dedo. não, né? Não vai vou perder o morder dedo. seu dedo, né? Ufa. São plantas que evoluíram ao longo de de milhares de anos para capturar insetos. E pra que, assim, a planta a gente já vê, ela faz a fotossíntese, mas pra que ela precisa aí de inseto? Se não tiver inseto, ela morre? Como é que funciona isso, Rafa? Essa é uma pergunta muito legal e eu tenho essa pergunta muitas vezes. Assim, muitas pessoas me perguntam. São plantas que comumente vieram de solos pobres, tá? São plantas que nascem em pântanos e regiões onde não tem muitos nutrientes. Então, para receber esses nutrientes foram que essas plantas se desenvolveram para capturar insetos, né? Isso faz parte da evolução delas, né? Até interessante a gente ter esse olhar aqui. Pastor Aleixo, ajuda a gente aqui, por favor, tendo esse olhar diante de tudo isso, né? A gente vê uma planta que se alimenta, por exemplo, daquilo que vem do solo e tudo mais, uma planta que se alimenta de insetos e todo esse processo. Interessante, a Bíblia, em algum momento, ela chegou a mencionar sobre esse tipo de plantas que a gente vê que devoram insetos, ou se não mencionou, né? Mas o que a gente pode entender dentro disso, pastor Aleixo? A Bíblia não é um manual de botânica. Ela é a palavra revelada para aquilo que a gente precisa, o caminho certo para conhecer a Deus e o caminho certo para salvação em todos os sentidos. Mas ela diz que Deus cria a sua natureza e mesmo em meio ao caos, onde há muitas interferências e há uma disputa constante, existe uma ordem ou uma lei que rege tudo isso. Então, nós vivemos em um mundo imperfeito por causa que nessa imperfeição há quebras sistemáticas da lei. Mas a lei persiste e é por isso que a gente não vive num mundo desordenado. Então, a existência de uma planta que tem essas características, ela está dentro de uma obra criadora de Deus que é toda regulamentada por todas as leis. E a lei da botânica é tão da boca do Criador como qualquer outra. Igual a lei dos próprios animais, né? Tudo. Cadeia alimentar e tudo mais, segue mais ou menos nessa linha também, é isso? Exatamente. O desrespeito a qualquer lei gera morte. Uau! E voltando aqui, Rafael, onde que essas plantas são encontradas? As plantas carnívoras são encontradas no mundo inteiro, só não nos polos mais frios. Você vai encontrar em vários continentes, em vários países e principalmente no Brasil. O Brasil, sim, é o país das plantas carnívoras. Aqui nós vamos encontrar muitas plantas da família Letibulariaceae. Vamos encontrar Qual que é essa família? Mostra São pra gente. são as utriculárias, os Stilidiums e outras plantas dessa família também, tá? Mas aqui a gente tem uma representante, que são as pinguículas. Olha só. Essa planta aqui em específico, ela faz um controle biológico de uma praga que ofende orquídeas e outras culturas, que é o Fungus gnatz. Uau! Então, se você tem problema com Fungus gnatz aí na sua casa, talvez você precise ter uma pinguícula, que aí você vai conseguir controlar essa praguinha, que é um mosquitinho bem pequenininho. Ele põe uma larva e essa larva se alimenta das raízes da sua planta. Às vezes a sua planta não se desenvolve ou algo do tipo, aí começa a dar aquele monte de mosquinha em volta e você fala, por que está dando isso? Essa planta faz esse controle. Ela Uma atrai então, né? Abinal, Pois é. Essa é carnívora, certeza, não tá por engano aqui, não. E muitos cultivadores procuram ela porque ela tem cara de suculenta. Tem Ela muita cara. parece com suculenta, é fácil de cultivar igual suculenta, se multiplica igual suculenta, mas é uma planta E carnívora. como que ela belíssima captura o inseto aqui? Imortal. Nesse caso aqui, ela tem uma folha pegajosa. Nessa folha pegajosa nós temos pequenos pelinhos, né, que são os tricomas glandulares.
essa glândula produz tanto o néctar quanto a enzima que faz a quebra do inseto. O inseto vem aqui atraído pelo odor, pelo cheiro, pelas características, pela cor, pela flor. E aí, uma vez que ele encosta nessa folha, ele fica grudado. E aí ela começa a quebra das partículas do inseto com essas enzimas. E ela se alimenta disso daí. Uau. E essa daqui é uma... Quando a gente fala de planta carnívora... Foi dessa que eu matei. É a mais... Essa matou, Essa que eu afinal. matei, tadinha. Ai, Foi. essa aqui... Eu tentei dar um mosquito, Essa mas não aqui rolou. começa com D, Dionésia. É isso, Você quase. Dioneia. Dionésia. Dioneia é Venus flytrap em inglês e Venus atrapar-mosca em espanhol. Ela tem esse nome porque ela é a maior capturadora de moscas que existe hoje, né? Ela tem um mecanismo muito interessante e todos os cultivadores de plantas carnívoras, quem vai em planta carnívora já pensa nessa, né? Já vai pensar na É a planta... primeira que Que vem vê uma na mente. boquinha assim, A planta né? do videogame, a Com os planta dentes. a que chama a atenção porque ela se fecha. As crianças gostam porque ela tem movimento vegetal. Como que funciona essa planta aqui? Eu vou mostrar para vocês, tá? Ela tem uma boca, tem muita cor, vocês estão vendo que ela é bem vigorosa. E como que funciona? O inseto, ele entra aqui dentro dessa armadilha aqui, atraído pela cor, pelo formato e por um néctar que ela produz aqui nessa borda. Isso daqui nós chamamos de dentes, obviamente uma boca, né, vermelha, e que vermelho bonito, né? Aqui dentro tem alguns gatilhos. O inseto precisa tocar 2 vezes no mesmo gatilho, num espaço de tempo. Para que serve isso? Para evitar que uma gota de chuva caia e ela se feche, para evitar que ela coma uma pedra, tá? E aí tem outro mecanismo. O inseto entrou, tocou uma vez, tocou 2 vezes. Ela se fechou ele, ó, fecha. rapidinho, né? Olha, Vamos fazer de na novo? segunda vez. Vamos fazer outra vez qual aqui, ó. que é agora aqui, essa aqui? Vamos aqui, Inclina. ó. Inclina. Se eu colocar o dedo, ela vai. Pode pôr o dedo. E agora? Será? Vamos lá, vamos pôr o dedo. Olha lá, ó. E agora? 1, 2 e deixa o dedo. Pô, Deixou, nada. né? Oi, você falou que ela come mosquitos? Sim, ela come Se a mosca. gente encher. Mosca. Se encher a casa disso daqui, pegar mosquito da dengue e tal, esses pernilongos assim, ela pega não? É um equívoco. Não, né? serve pra ninguém. Que pena. E é cara essa planta aqui ou não? Não, as dioneias variam entre 10 a 15 reais, mas tem Ah, cultivares barato. que chegam a mais de 130 reais. Como plantas que têm um valor agregado muito alto, devido à sua cor, formato, raridade e dificuldade até mesmo de multiplicação. Agora sim, essa não é cara, mas tem algumas que são raras, que são joias, como você estava falando comigo, né? Sim. Tem uma que é a joia rara das plantas carnívoras, que é essa aqui. Isso. Qual que é o nome dela? Isso daqui é uma Nepenthes veitchi, né? Essa daqui é uma Nepenthes veitchi Bario Red e hoje a Sara descobriu junto com a minha mãe que está ali, Coitada veio dar de esse mim. suporte pra gente. A Sara descobriu que a nossa veitchi Bario Red está com flor. E é um momento raro, porque elas são plantas dioicas, são plantas que possuem a planta fêmea e a planta macho. E eu preciso de 2 plantas dessa para fazer a polinização, para poder também ter sementes. E a partir das sementes eu vou ter plantas cruzadas. Olha como é que Deus é perfeito, né? Demais. Tem 2 plantas, cada uma com um sexo diferente, para que a gente consiga fazer essa reprodução. Olha aí. E ela já Até era nas rara, plantas, né? e hoje tem alguns minutos que você descobriu que ela tem flor, então ela se tornou mais rara ainda. Ela custava um preço, depois que a gente descobriu a flor, ela custou... Passou a dobro. valer um Cara, pouco mais, o legal, dobro. hein? Ó, o Legal. nosso tempo tá acabando, mas vamos lá. Essa aqui é diferente, né, dessa que a gente já apresentou. Vamos falar aqui dos tipos de plantas. Existem Essa vários corneta, tipos. né? A gente tem aqui as sarraceniáceas, são as sarracênias. Essas daqui, por hectare, estima-se que ela chega a capturar até 5 quilos de biomassa de inseto. Isso é muito, né? Nossa. Mas tem muito mais inseto do que a gente imagina. Pra gente ter né? uma noção, quantas mesas, assim, dessa? A biomassa de inseto, assim, bem seco, assim, daria pelo menos umas 5 mesas, mais ou menos, assim, a gente colocando eles bem separadinhos. Em quanto daria tempo pra isso? colocar. Depende, isso é no tempo de vida útil de da vida planta, útil né? dela. Uma planta dessa, legal. existem plantas que passam de 10 anos. E por isso porque a touceira cresce bastante. Tem as sarracênias, as dioneias que vocês conheceram, tá? As pinguículas, as droseráceas, que são essas dróseras aqui. Essas são as plantas que existem também no Brasil. Vocês às vezes já passaram por elas e não viram. Na praia, na região litorânea, no alto do Tietê, aqui
Na região do Vale do Paraíba também tem muitas dessas plantas distribuídas. Essa também tem os pelinhos e São tem os algumas que tricomas. estão mais retinhas e outras que estão mais curvadinhas. Tortinhas porque o inseto encostou e ela se fechou em volta do inseto. Se a gente acelerar essa câmera 1 milhão de vezes, ela vai mostrar essa planta se fechando, enrolando o inseto e comendo ele. Que interessante. Legal, né? Uau. Agora, uma coisa muito bacana, essas plantas aqui são as nepentes. Nepente. Isso, uma dessas plantas evoluiu Que legal ao longo esses de muitos copinhos anos, delas, né? E ela faz interação com um bichinho chamado mussaranhos. É a Nepenthes rajá. Essa daqui é uma ventricosa. Os jarros são de porcelana. Cara, que E legal. ela interage jarro com o mesmo. inseto. Ela produz o néctar. O mussaranhos, que é um ratinho lá, um roedor, ele vai vir aqui, é um marsupial, ele vai vir aqui beber o néctar. E aí o que acontece? Quando ele bebe o néctar, ele defeca na planta. E automaticamente ela produz mais néctar para que ele faça mais vezes e ela se alimente disso. É uma troca mútua. Uau, que Muito interessante, legal. E assim, eu cara. tô vendo que não é terra. Não. É musgo. Isso Muitas aqui? pessoas erram porque coloca terra. Você pode ter errado por uma Pode questão ser, hein? técnica. Elas gostam de muito sol e gostam de água, principalmente as dionéias são plantas de ambiente externo. As sarracênias também são plantas de ambiente externo. Precisa de 1/3 de água do vaso e de 5 a 8 horas de sol por dia. Sabe aquele solzão gostoso da Entendi. praia? Aquele sol lá. Essas aqui são nepentes, pinguículas e algumas dróseras. São plantas que gostam de meia sombra. Essas aqui é legal ter na varanda, pendurada na sua sacada. Ia ser interessante, tá? E um erro também muito comum, ficar brincando com as armadilhas. Faz a planta gastar energia desnecessária. Então é por isso que quando a gente fecha uma armadilha, geralmente a gente faz isso com um inseto. A gente pega uma pinça, coloca ela aqui e as pessoas utilizam tenébrios, mas não tem a necessidade de alimentar essas plantas. Elas mesmas fazem fotossíntese e adquirem seus nutrientes e bebem água pelas Sensacional, raízes hein? também. Muito legal, Rafa. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas a gente já descobriu muito aí sobre essas plantas carnívoras. E aí, você de casa, vocês gostaram? Segue o Rafael lá, Universo das Carnívoras. Tem também no YouTube, né? Isso, tem no E você vai YouTube. ficar sabendo de muito mais, né, Rafael? Ah, dá para aprender muito. Chega de matar planta carnívora, né? Tá na hora de aprender lá com o universo das carnívoras. Sensacional. Obrigado, Sarinha. Obrigado, Rafael. Obrigado você. E aí, dona Maria, qual que a senhora vai escolher para colocar na sua casa, hein? Pois é, essa daqui não dá para pegar pernilongo, não. Mas, ó, daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem a sua interação, participando com a gente por aqui, com as perguntas, com as respostas que vocês fizeram também. E a gente volta já já. Nós estamos num mês de lançamento de uma revista de extrema importância. Muita importância mesmo. Eu quero dizer algumas coisas para você entender do que eu estou falando. A primeira e grande importância é de que nós, como pessoas que acreditam na Bíblia, e acreditar na Bíblia nos dá uma visão de longo alcance, nós compreendemos tudo o que está acontecendo a partir de uma relação que está no céu e na terra. Como que eu posso explicar isso para você de uma maneira melhor? Nem tudo que indica que ponto da história a gente está é possível ser percebido assistindo o jornal. Quando você assistir jornal, quando você pega os noticiários, você vai ver sinais e catástrofes, movimentos acontecendo, descobertas científicas. E quando você está assistindo o telejornal, ele pode ir de um escândalo de corrupção até o nascimento de um panda raro. E nisso tudo, você tem que se localizar. Que ponto da história nós estamos? O quão próximo do evento final nós estamos? E você vai perceber que só isso não é suficiente. Agora, quando Deus te conta o que está acontecendo no calendário do céu, o que aconteceu na terra e que ponto nós estamos na agenda dele, a gente consegue se localizar com muita precisão. É por isso que entender a história, entender os acontecimentos dentro de um plano maior que a Bíblia, não faz de você uma pessoa com uma visão restrita, mas faz de você uma visão muito, muito ampla. Veja, só para te dar uma ideia, aqui do lado tem uma figura que você está vendo que é muito famosa na Bíblia, porque é uma das profecias mais importantes e que estruturam quase todas ou todas as outras profecias no que diz respeito ao decorrer do tempo. É um sonho que está relatado no livro de Daniel, capítulo 2. E por que ela é tão importante? Porque quando a gente fala de profecia, a gente tem que entender em que momento que ela foi dada no tempo. Por exemplo, para quem escreveu a profecia, o Daniel, o profeta, havia pouquíssimo passado, um pouquinho
pouquinho de presente e muito futuro. Quando João compreendeu essa profecia, já tinha um pouco mais de passado, um pouco mais de presente e ainda uma quantidade de futuro. Mas quando nós que estamos em outro momento da história lemos a mesma profecia, já tem uma quantidade imensa de passado, uma atenção no ponto presente e pouco futuro. E sabendo disso, a gente consegue entender quais profecias de fato estão falando com a gente, quais se cumpriram e, na verdade, quais devem se cumprir. E como que eu sei mais sobre essas informações? Tudo isso está organizado nesta revista, a revista Eventos Finais. E o primeiro capítulo diz a respeito disso. Como que a gente pode entender profecia de fato? Como que eu posso entender o que é simbólico, o que não é simbólico? Como que eu tenho que decodificar? Quais coisas que eu tenho que entender do jeito que está lá? O que não é para mim, já está no passado? O que é uma esperança que pode ser aplicada para a minha vida? E qual momento Deus está dizendo, segura na minha mão e espera um pouquinho mais que eu já estou vindo. Agora, mais importante que isso, quais decisões eu preciso tomar agora para não ser encontrado do lado errado dessa guerra? Veja que é importante para você e para sua família. É uma mensagem de esperança e quão bom a gente poder olhar para as coisas que estão acontecendo e entender por que e quem somos nós nisso e, acima de tudo, um Deus que segura nas nossas mãos. Essa revista ela é feita para você, foi preparada com muito carinho, com muita dedicação, com a Bíblia aberta, colocando uma linguagem sólida e firme para que você possa, com muita segurança, entender esse elemento muito importante da Bíblia. Ela chegará até você gratuitamente se você pedir e eu recomendo que você faça isso mandando uma mensagem pelo nosso WhatsApp. Aqui, ó, tá aparecendo para você, ó, no cantinho da tela, 12 98244 4449. Repetindo, manda uma mensagem, 12 98244 4449. Eu quero a revista Eventos Finais. Essa revista chegará até você. Depois você manda um recado pra gente, dizendo aí como é que foi receber essa revista e que experiência você está com a sua família obtendo a partir do estudo, da leitura dela. É muito boa e eu recomendo fortemente que você obtenha esse presente, porque vai fazer muito bem para você. Sem dúvida, recomendadíssimo estudar a palavra. Meus amores, eu não sei se tem gente chegando agora e não sabe exatamente de qual tema é o tema central do programa de hoje. Nós estamos falando sobre questões que parecem pequenas, mas podem revelar grandes dificuldades no relacionamento. Nós temos a presença da Simone, que é psicóloga, nos está ajudando a pensar sobre esse tema de modo geral, ampliado, pensando nos seus relacionamentos. E vamos agora de interações. Você que respondeu a pergunta do dia, a primeira delas é anônima, Abinal. Olha só, estou vivendo exatamente isso no meu casamento e cheguei ao meu limite de esgotamento. Sempre fui eu quem suporta tudo e tenta resolver, mas meu marido tem dificuldade para conversar, confiar e expressar sentimentos. Ele se cala e raramente assume quando erra. Quando sou a única que busca diálogo, acabo mais exposta e quase nunca sou compreendida. Ele é muito fechado e demonstra pouca empatia comigo e com a vida. Nossas conversas viram brigas que não se resolvem. Antes só terminavam quando eu assumia culpas que não eram minhas, o que já não faço mais. Não sei o que será de nós. Ele é cristão e disse que agora vai apenas orar. Mesmo sabendo que precisa agir, que conselho você me daria? Ainda há jeito, o que devo fazer? Eu quero começar pelo final com o pastor Robson Aleixo, porque ele vai dizer que é sobre ser cristão e que ele, como cristão, vai orar. Em que lugar a gente se posiciona como cristão dessa maneira diante de um quadro crítico, né, Simone? A gente vê uma criticidade nessa situação que parece longa, que parece uma dor e um sofrimento assumido somente por uma das partes e que, engolindo isso ao longo dos anos, significa dizer de um casamento bastante delicado. Mas ele é cristão. A gente hoje precisa dar um tom certo para essa palavra. Cristão é um campo cultural. Então, cristãos cabem muita coisa na categoria cristão, muito. Então, hoje, falar que uma pessoa é cristã, isso está num campo cultural. Então, muita coisa é cristão. Nós vivemos em um país cristão e é um dos mais corruptos do planeta, com maiores índices de violência e a gente tem números alarmantes de tudo. Então, ser cristão não significa isso. Agora, quando a Bíblia define aquele que está num relacionamento íntimo com Deus, ela define como regenerado, renascido, justo, e essas são as palavras mais usadas. E eu espero que ele seja assim. E se isso for, você não pode menosprezar o fato de orar, porque orar nunca é apenas. Porque se ele orar com humildade, Deus vai resolver seu problema.
Não existe apenas orar quando precisa agir. Você ora e Deus age, inclusive a partir de você. Eu não posso dizer outra coisa como alguém que também se coloca na categoria regenerado. O regenerado acredita na oração e você deve orar junto com ele. Aliás, vocês devem orar junto com eles, falando em voz alta, porque isso é intimidade. Se alguém pode ouvir você orando, é porque essa pessoa é íntima. Muito possivelmente ela venha dizer, e como muitas vezes outros nós dizemos, sobre apenas orar, porque... Porque acha que ele não vai orar. Exatamente. E é uma oração que não resulta Não é uma em oração algo humilde. prático. Quando o Tiago vai dizer sobre me mostra a sua fé, que eu te mostro as minhas obras, é essa interação entre uma fé que se revela na prática, de um amor que se movimenta em comportamento. Então, se ele não percebe o sofrimento, a dor dessa mulher ao longo dos anos, suas queixas, suas dificuldades, ele não se percebe como parte, ele diz, vou orar. Se for essa oração dinâmica que vai levá-lo a reconsiderar sua postura, amém, glória a Deus. Mas se não, ele continuar culpabilizando a esta mulher, prova-se de que é uma oração farisaica. E é um uso indevido do poder do vocabulário cristão. O vocabulário cristão é sempre muito poderoso. Então, eu falo assim, vou orar e encerro a conversa. Isso. Né? Alguém que está em necessidade, eu vou orar por você. Vou orar por você. É uma forma poderosa, porque ela é inquestionável, de encerrar uma conversa e é um uso indevido. Isso é a quebra de um mandamento. Isso é usar indevidamente o nome de Deus. Eu estou com fome e Tiago diz isso, né? Eu estou com fome, aí eu vou orar por você. Simone, que aspectos você percebeu? Eu colocaria para ela uma questão que eu acho bem importante, é que ela deve se cuidar emocionalmente nesse cenário também, né? Porque quando a gente olha para essa situação, a gente já vê também uma mulher que está no limite, que está em sobrecarga, que talvez também já esteja hiperreativa a essa situação, né? É claro que cada um tem a sua responsabilidade dentro da família, e isso a gente não pode tirar, né? Como a gente já colocou aqui. Mas quando eu respondo a algumas situações de maneira diferente dentro de casa, eu já começo a quebrar um padrão às vezes de tensão, um padrão de reação, né? Então, ela também já deve estar cansada, ela já deve estar hiperreativa, ela já deve estar exausta. Ela precisa se cuidar, né? Acho que dentro desse contexto é importante. E eu, né, concordo com tudo que vocês colocaram aqui. Muitas vezes a oração ela é levada como um ponto de desculpa para que eu não faça nada. E amar exige maturidade emocional, amar exige ação, amar exige reconhecimento, amar exige eu sair da minha zona de conforto para eu fazer algo por essa relação. Verdade. Mais uma interação que chega pra gente, agora é a interação de quem? Vamos lá, anônima também, né? Somos casados há 1 ano e 1 mês, olha, recém-casados. Errei por muito tempo ao aceitar coisas que não eram minhas, culpas e responsabilidades dele. Retratação não existe, assumir quase nunca. E eu sempre preciso assumir algo junto, senão não funciona. Só agora, dentro do casamento, percebo que não houve amor na infância, não houve afeto. Hoje, dos 7 irmãos que ele tem, apenas 2 se falam. Ele saiu de casa aos 16 anos para fugir do ambiente. O pai, mesmo doente, é muito rude e a mãe não consegue nem abraçar. Orem por nós. Estamos em um conflito muito difícil, porque agora não aguento mais, pois isso me fere muito e o problema sempre sou eu. Ele não admite, se silencia, não dialoga e não consegue expressar sentimentos. Está aí um caso um pouco parecido com aquele anterior, mas trazendo alguns detalhes a mais também de algo que foi vivido. Ela descobriu que ele viveu uma infância dura, difícil, e ela, pelo que entendi, até traz que pode ser por conta disso, né? Que ele traz algumas situações como essa na vida já de casado, mas ela não aguenta mais isso. Você percebe que é aquilo que a gente colocou antes, né? Ele está reagindo não ao relacionamento de hoje. Ele está reagindo a um histórico familiar extremamente disfuncional. Há todo o gelo embaixo do iceberg ali. Né? Exatamente, ele está trazendo isso para o relacionamento hoje. Isso, infelizmente, é muito comum, né? A gente sabe que é comum, todos nós trazemos uma carga emocional, traumas, questões, mas eles têm pouco tempo de casado, né? Há uma vida pela frente para se corrigir,
para se ajustar, como a gente viu no casal aqui. Vocês viram que alguns ajustes foram necessários e a família ela sobrevive em crises de ajustes, de conversas, de combinados, né? Então, o que eu diria para essa pessoa, não desista, né? Não desista, lute, porque assim, você percebe que o problema não é o relacionamento em si, é um histórico difícil, né? Talvez esse marido, ele precisa dessa ajuda dela para se regular também. E ela precisa de ajuda também. E ela precisa porque de num ajuda. quadro desse, isso poderia ter sido percebido no namoro. Foi um Exato. namoro muito mal feito. Então tem coisas que ela tinha que ter feito no namoro que ela vai ter que fazer agora. Decidir, porque como que ela optou abertamente diante de um quadro, né? Sim. Foi Porque uma... as situações do relacionamento que você vai descobrir realmente no casamento, como nós vimos com o Guilherme e a Jaqueline, em que você tem situações do dia a dia, das minúcias, da familiaridade, da intimidade, que em face de um casal que se manteve como um casal cristão, esperando o casamento para essa intimidade, só vai descobrir depois, né, as nuances todas envolvidas. No entanto, há sinais. Então, esse é o tipo de situação que se entende haver sinais de que você está se relacionando não com um indivíduo e sua problemática, mas com um indivíduo e uma família, com uma história que está aparente. Como que agora você percebe que o seu sogro é grosseiro? Como que agora você percebe que a sua sogra não abraça? Enquanto vocês namoravam, vocês não percebiam nenhuma rudeza, nenhuma frieza por parte das pessoas envolvidas, mas é que apaixonados e sonhando, idealizando, a gente lança isso para debaixo do tapete. Mas isso vai aparecer, fica um alerta para quem está namorando. Observa, você não vai casar com o indivíduo, você vai casar com a família maiormente. E aí considerar que, de fato, você precisa ter um olhar bastante atencioso a como você vai se mover frente a essa história. Para não Porque, deixar afinal criar de raiz, contas, né? Exatamente. Se você admite questões graves agora, vai ficando cada vez mais difícil você sair dessa situação. Então, seja franca, seja honesta, seja correta no seu modo de tratar, de dividir o que você sente. E não dá, gente, daqui para a gente avaliar que só um vai dar conta de tudo. Não. Se vocês podem até admitir que sim, eu vou ficar de fora. Eu não admito que só um dê conta de tudo, que suporte tudo, que releve tudo para chegar aos 30, 40 anos morrendo, caindo aos pedaços. Darleide. Ele precisa ser provocado a reconsiderar que casamento é de dois, não é só de um. Eu vou dizer mais ainda. Só dois, muitas vezes, não dá conta de tudo. Exatamente. O casamento, e se você fez um casamento na igreja, você está dizendo que você é parte de uma comunidade. Então, como é que você vai casar numa igreja e dizer que a comunidade não tem nada a ver com o seu casamento, se foi ela que te declarou casado? Casamento é um evento religioso, social, cultural e um modelo de civilização. Então, um caso como esse é típico de gente que avaliou sozinho. Porque se tivesse pessoas maduras ao redor, essa estrutura teria sido diferente. Então, isso é uma doença social, o ultra-individualismo, que faz com que a gente jogue fora uma porção de mecanismos protetores, né? A gente fala assim, vai dar, trancado na sua casa, a violência fica lá e você implode lá dentro. Mas a Seja igreja mais também nem pessoas. participa, né, Aleixo? Ela não é nem convidada, não se faz mais nem culto de casamento. Então. É festa de casamento, as pessoas não se envolvem, as Em famílias nenhum não processo. são envolvidas, os amigos não têm influência, nós estamos fazendo decisões muito sozinhas. Mas enfim, pensa bem, se posiciona bem, busca Deus para Ele te dar sabedoria, porque isso não é uma situação que se admita a longo prazo. E é uma situação transformável, né? Como você disse. Admita, vá e acredite em Deus e em todas as formas corretas de agir, porque sim, é possível você viver feliz. Amém. Verdade. Simone, obrigado por estar com a gente. Abraço para sua sogra, né, que ficou com as crianças lá. A Ana, minha sogra, que ficou cuidando dos meus tesouros para eu poder estar aqui. Ah, que legal, hein? Uma de 6 e outra Uma de 2 anos. 6, a Liz, e o Bento, de 2 anos. E você está Legal. acompanhada. E estou acompanhada aqui do meu marido, Eduardo, é pastor lá em São Paulo, é meu Legal. braço direito aí. Pastor Isso. Eduardo, leva um abraço nosso aí, as ovelhas lá também, viu? E obrigado mais uma vez. Pastor Aleixo. Um detalhe é um detalhe, mas depende de onde o detalhe se encontra. Por exemplo, você pode pensar que um grão de areia, ele não é nada fora do sapato, mas dentro do sapato ele impede a caminhada. Uma pedra preciosa é uma pedra preciosa e fica linda no dedo, mas é péssima no olho. Um detalhe é um detalhe, mas os detalhes sempre vão ficando gigantescos conforme você se aproxima. Tudo que você vê de muito perto é muito grande. E muitas vezes você está chamando de detalhe
e aquilo é só um detalhe para você, porque você está tão longe do outro que aquilo fica pequeno, se aproxima e você percebe que não é assim. Da mesma maneira, quando a gente fala de Deus, e algumas pessoas até dizem isso para Deus é só um detalhe. Não existe um detalhe que possa ser comparado ao infinito. Todas as partículas de Deus são infinitas. Tudo. E se Ele é o ser mais importante que existe e é Ele que dá importância a tudo que existe, é óbvio que tudo dele é muito importante. Quando a gente fala de um amor puro, de um amor supremo, de um amor verdadeiro, o que é desprezível nesse campo? Quando a pessoa passa a ser um alvo da vida, um objeto de felicidade, aquela que se torna uma conosco ou que é de extremo valor, do qual a gente jurou morrer, o que é pequeno diante de uma tarefa tão grande quando a promessa é de vida ou morte? O que é pequeno? Eu repito uma frase aqui que eu queria que você considerasse muito. No reino de Deus, as pessoas mais importantes são as pessoas que mais se importam. Todas aquelas que receberam na história muita importância são aquelas que muito se importaram. Há um homem chamado José, cuja maior característica é se importar profundamente com tudo. Um outro chamado Neemias, que se importa profundamente. E o maior de todos, Jesus, que se importa com cada fio de cabelo da sua cabeça, conhece cada lágrima que rola. Mas ele não é um modelo apenas para dizer ele lá e eu aqui. Ele é quem eu sigo. E se Jesus se importa com todos os detalhes e com a profundeza de todas as razões, como eu posso carregar o nome dele sem fazer exatamente o mesmo para absolutamente todas as pessoas? Não, você não pode. É por isso que a gente clama por poder o tempo todo, para que o sobrenatural dele gere na gente o caráter e o trato que só ele pode fazer. Mais uma vez, obrigado, pastor Aleixo. Mais uma vez, obrigado aos Anjos da Esperança, fazendo mais um programa como esse acontecer. Amanhã estamos de volta falando por aqui sobre quando o cônjuge conversa sobre a vida íntima do casal com os outros. Ih, assunto complicado, hein? Fofoqueirinhos. No Dia Mundial da Saúde, vem aí o Vida e Saúde com Teru Gouveia. Beijo! Valeu, gente!